Urgente, advogado é preso dentro do STF. Ministro Fux detona Moraes, Zanin e Flávio Dino por julgar presidente Bolsonaro sem o foro privilegiado. Vem comigo para vocês saberem de toda a verdade aqui e agora. Surpresa! O ministro Fux, ele divergiu do Alexandre de Moraes agora há pouco do julgamento da denúncia do Bolsonaro. Vou mostrar para você o vídeo. E mais, o Fux votou para o Bolsonaro ser julgado no plenário, com os 11 ministros, ao invés daquela turma menor com 5 ministros, a primeira turma. E mais ainda, o Fux criticou a incoerência do julgamento tá acontecendo na turma e não no plenário. Pessoal, o julgamento da denúncia da PGR sobre o caso do golpe teve uma boa surpresa hoje. Uma boa surpresa. Com o ministro Fux subindo o tom, mantendo a sua posição e a sua coerência e destruindo, demolindo os argumentos de Moraes de que o órgão competente para julgar o caso do golpe seria a primeira turma. E mais ainda, o Fux deu uma pedrada nos colegas do STF, chegando até dizer o seguinte, aspas, pior do que juiz que não sabe direito é um juiz incoerente. Foram as palavras dele. Vou repetir, pior do que um juiz que não sabe direito é um juiz incoerente. Por quê? Porque quando ele é incoerente, tem algo que está decidindo por trás, tem uma razão de decidir que não está aparecendo. Existe uma razão oculta de beneficiar um, prejudicar outro. Por isso que o juiz incoerente é tão ruim e por isso que essa fala do Fux é tão importante. Então, opa, vamos lá, bora assistir aqui esse vídeo, esse momento juntos, porque vale a pena ver. Você vai constatar no vídeo a elegância, a diplomacia do Fux, mas também as críticas que ele mandou aos colegas. E depois do vídeo, eu vou te contar por que essa divergência do Fux ela é tão importante. Acompanha aí comigo. Foi muito bom o ministro Dino relembrar que, em caso não tão recente, houve quase que uma unanimidade e eu fiquei vencido. Eu sempre costumo dizer que pior do que o juiz que não sabe direito é o juiz incoerente. De sorte que eu gostaria aqui de pedir vênia para manter a minha incoerência sobre os seguintes argumentos. Em primeiro lugar, essa matéria não é tão pacífica assim. Essa matéria já foi mudada e remudada e voltou-se à tese originária várias vezes. Primeiro, no meu modo de ver, se essa matéria fosse tão pacífica, depois da mudança do regimento, dias atrás, desse mês, 11 de março de 2025, eu votei na companhia de outros colegas e fiquei vencido. E por quê? Porque ou nós estamos julgando pessoas que não exercem mais função pública e não têm força prerrogativa no Supremo, ou nós estamos julgando pessoas que têm essa prerrogativa e o local correto seria, efetivamente, o plenário do Supremo Tribunal Federal. O fato de que há inúmeras ações que já foram julgadas assim decorre exatamente de que o número de partes envolvidas nesse processo é multitudinário. Mas, se nós formos analisar a história, desde a súmula 394, que dizia que não se poderia aplicar o foro por uma questão de isonomia, autoridades públicas. Depois a mudança de que autoridades públicas deveriam submeter ao Supremo. Depois, mais uma vez, que não deveriam se submeter ao Supremo. E agora, essa última fórmula da questão de ordem, no inquérito 4787, do qual restei vencido, assentou-se efetivamente que, digamos assim, essa competência não prevaleceria, e prevaleceria, então, a questão da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que os agentes não exercessem mais cargo público. O ministro Celso Mello, o professor de todos nós, dizia essa competência de foro não deve nem criar privilégios e nem criar justificativas e restrições a quem quer que seja. Então, eu sempre procurei seguir esse entendimento. Por outro lado, me chamou muita atenção que foi depois da modificação dos mediamentos, foi 11 de março, nós estamos no dia 25. E eu votei em companhia de vários outros colegas, e nós já estamos vencidos. Então não é uma matéria pacífica. E a questão do número de ações que já foram julgadas, isso não impede que a mão depois se reflita sobre essa questão. Tanto mais que aqui é importante, aqui a incompetência absoluta é um vício que é passível de ser alegado, inclusive, na rescindibilidade do julgado. E nós aqui, na primeira turma, temos vários habeas corpus, vários que foram impetrados e por incompetência absoluta foram concedidas as ordens. Então eu peço todas as vênias para manter a minha coerência de que manifestei semana passada. Eu não posso mudar de opinião de uma semana para outra. E quero deixar bem claro, mas entendo que isso não foi dito nem de longe, que essa posição de vários colegas vencidos não levou em consideração nem capa de processo, nem nome de ninguém. Isso é uma resposta técnica decorrente não só do nosso preparo científico no campo do processo, mas também da nossa independência, que é insindicável por quem quer que seja. Então eu peço todas as vezes para colher essa planilha. Gente, olha só.
O Fux, ele criticou, ele detonou os coleguinhas do Supremo, principalmente o Moraes e o Dino, que fizeram votos dizendo que a questão da competência do Supremo e da primeira turma para julgar esses casos relacionados ao 8 de janeiro já estava pacificada. Aí o Fux veio tratorando e disse, nananina não, essa questão não tá pacificada assim não. Aqui no Supremo a gente muda, depois muda de novo, depois muda mais uma vez, depois muda para deixar tudo como era antes. Basicamente dizendo que o STF faz julgamentos de acordo com a conveniência, com os ventos políticos, que decide de acordo com a ocasião, o que é algo que todos nós já sabemos. Ou seja, eles julgam mesmo de acordo com a capa do processo. E depois, para não criar um climão, para não ficar ruim com os colegas, ele diz, olha, eu não estou dizendo aqui que julgam de acordo com a capa do processo. Olha, se ele teve que dizer isso é porque justamente era o que a mensagem que estava passando. Ele diz, são divergências científicas. Alguém acredita nisso? É sério. Todo mundo sabe o que acontece por lá, mas o Fux simplesmente fez um aceno diplomático. O que ele disse foi, olha, eu não vou ser incoerente, nem vou acusar vocês, mas cada um age segundo a sua consciência. Você ficou surpreso com esse posicionamento do Fux? Gostou de ver ele divergindo? Veja que ele disse, olha, ou esses caras não têm foro privilegiado e vão para a primeira instância, ou então, se eles têm, tem que ser julgado de acordo com a regra do foro privilegiado. E presidente, ex-presidente, aí tem que ir para o plenário. Você gostou dele ter divergido? Se sim, então curta aí o vídeo e presta atenção aqui que eu vou te explicar a importância disso. Um dos principais motivos para Alexandre de Moraes querer que esse caso fique na primeira turma e não no plenário é justamente porque na primeira turma ele tem uma influência maior sobre os ministros para conseguir vitória e unanimidade em tudo, que é o que ele quer. Porque ele quer mostrar força, poder, união do Supremo nesse caso, uniformizar a narrativa. Ele quer condenar todos e principalmente Bolsonaro de maneira rápida e definitiva. Mas aí, se o ministro como Fux diverge, isso dá muito espaço de manobra, tanto jurídica como de comunicação para as defesas, que ganham um fôlego, um respiro, para mostrar como os argumentos delas estão certos e que não existe essa unanimidade assim em relação aos argumentos lá no STF. E mais, a divergência no julgamento é importante depois para as defesas quando elas forem recorrer das decisões do STF para mostrar que existem outras interpretações legítimas, talvez mais adequadas a respeito daquele assunto. Seja um recurso dentro do próprio STF, que a gente sabe que tem pouca chance, mas só Deus sabe o que vai acontecer com o passar do tempo, ou ainda um recurso internacional para uma Corte Interamericana de Direitos Humanos. É isso, pessoal. E o caso Bolsonaro, como você vê, já começou a ser julgado hoje. Vai ter muita coisa importante aqui pra gente acompanhar, pra entender, pra explicar. E se você gostou dessa análise, se ela ajudou você a entender o que está acontecendo no STF, curte o vídeo. Assim você vai estar recebendo mais análises como essa, se inscreve no canal e clica no sininho que eu vou te trazer aqui todas as novidades mais relevantes desse julgamento do caso Bolsonaro no STF. Um grande abraço. É urgente e é absurdo. Se segura aí na cadeira, porque o Supremo Tribunal Federal prendeu hoje o advogado Sebastião Coelho, ex-desembargador, advogado de Felipe Martins, e fez isso de forma totalmente ilegal e em violação da lei, das prerrogativas do advogado, de tudo. Onde que tá a OAB? Gente, isso aqui é um absurdo, é um escárnio. Eu tô aqui acompanhando o julgamento do caso do golpe no Supremo e mal começou e eles já estão praticando arbitrariedades, ilegalidades. O doutor Sebastião Coelho, ele é advogado do Felipe Martins. E ele chegou lá pro julgamento e ele foi barrado, impedido de entrar no Supremo. Por quê? Porque supostamente ele não se credenciou para participar do julgamento da denúncia. Veja bem. Só que isso simplesmente é ilegal e abusivo. Eu vou mostrar isso aqui pra você. Fica aqui comigo que eu vou te provar isso. Agora olha aqui o doutor Sebastião contando o que aconteceu. Dá uma olhadinha aqui no absurdo. Nós chegamos aqui 8h40, tá? Chegamos cedo. Ontem eu fiz contato na Secretaria da Turma para poder saber. Como é que é o seu nome? Não pode gravar, doutor. Aqui não pode gravar. Por que eu não posso gravar? Porque o senhor está na área federal e é a ordem. Não, eu estou me gravando. Estou aqui na porta da turma onde começou o julgamento. Sou Sebastião Coelho, advogado de Felipe Martins. Tem lugares dentro do plenário e estou sendo impedido de entrar. É a minha imagem, amigo. Eu estou fazendo a minha imagem aqui na porta do plenário, lugares vazios, e estou sendo impedido de entrar. Doutor Beto Simonetti, advogado da OAB. Isso é uma vergonha o que está acontecendo contra a advocacia. E Vossa Excelência é responsável pela omissão que tem tido ao longo de todo esse arbítrio que está acontecendo aqui no nosso país. Então estou denunciando para a nação que, como advogado
de um dos principais acusados. Ficou 6 meses preso. Felipe Martins, estou aqui com o Dr. Edson sendo impedido de entrar na sala de sessões com lugares vagos, quando tem gente de movimentos sociais, como eles dizem, sentado lá no plenário. Isso é um escândalo para a nação brasileira. Eu estou denunciando, não estou ao vivo, vou descer e vou postar agora ali embaixo. E quero ver quem vai me impedir de fazer isso aqui. Isso é uma vergonha, isso não é um tribunal, isso é um tribunal de exceção para esse nosso país. E nós temos que dar um basta nisso tudo que está acontecendo. Chega desse arbítrio, vergonha nacional. Gente, que absurdo, que escárnio. E vejam como o doutor Sebastião, até pra criticar, ele é elegante, ele não usa a palavra de baixo calão. Ele sim é firme como precisa ser, é contundente, mas é correto, é honesto, é justo na crítica. E eu olho o tamanho do absurdo. O Felipe Martins, que é cliente do doutor Sebastião, ele é acusado hoje, ele está sendo julgado hoje. E os advogados de defesa não foram autorizados a entrar simplesmente. E esse papo de credenciamento é balela. Olha aqui o que diz o Estatuto Federal da OAB, que é uma lei federal. Artigo 7º. São direitos do advogado. Direitos do advogado. Ingressar livremente nas salas e sessões dos tribunais, mesmo após os cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. Mas é direito ingressar livremente nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios e por aí vai. Olha o final aqui. Mesmo fora da hora de expediente e independentemente da presença dos seus titulares. Ou seja, é direito do advogado, tá na lei, a lei é clara. Ingressar livremente nas salas e sessões dos tribunais, STF, e não ingressar mediante credenciamento prévio. Mudaram o estatuto da OAB e não nos avisaram? Mudaram a lei e não avisaram o Brasil? Isso aqui é lei, gente, é lei. O STF deveria ser o guardião da Constituição, deveria aplicar a lei, deveria exigir o cumprimento da lei. E eles não respeitam direitos e prerrogativas mínimas do advogado e do direito de defesa. Isso é uma coisa básica, é mínima em qualquer democracia. O advogado poder acompanhar, participar do julgamento do seu cliente. Se isso revolta você, como me revolta, curte o vídeo com força para voz a nossa indignação chegar mais longe e fica aqui que não é só isso. Porque o caso piora. O STF não só achou pouco barrar o doutor Sebastião, como foi lá depois e prendeu o doutor Sebastião, gente. Olha isso aqui. Advogado de Felipe Martins é detido no STF por desacato. Desacato. O STF informou há pouco que o desembargador aposentado Sebastião Coelho, que atua como advogado de Felipe Martins no caso do plano do golpe de Estado, foi detido pela Polícia Judicial do STF nesta terça em flagrante delito por desacato e ofensas ao tribunal. Eu quero ver isso aqui, viu? Eu quero ver que desacato é esse e que ofensas. Vocês viram, doutor Sebastião? Mesmo para criticar, ele faz de modo respeitoso, contundente, mas respeitoso. Não usou uma palavra de baixo calão, não fez uma ameaça, nada. Segue aqui. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, determinou a lavratura de boletim de ocorrência por desacato e em seguida a liberação do advogado, informa a STF. O radar mostrou mais cedo que o advogado tentou entrar no plenário da primeira turma do STF para acompanhar o julgamento, mas foi barrado por não ter realizado antes o credenciamento, um procedimento exigido de todos os presentes no lugar. Coelho saiu do plenário gritando ofensas ao STF e ao ministro Moraes, segundo a corte. Eu quero ver isso aí, gente, eu quero ver para acreditar, viu? Por isso, foi detido até que a ocorrência fosse registrada pela Polícia Judicial. Eu quero ver isso, porque isso não combina com o doutor Sebastião. Ofensa não combina. Isso aqui tudo é surreal. É surreal. Isso aqui é gravíssimo. A OAB não vai fazer nada. Aonde que tá você, OAB? A classe dos advogados vai aceitar isso passivamente. Não vai dizer nada, não vai fazer nada. Senhor Beto Simonetti, presidente da OAB, o senhor vai assistir e vai aceitar isso calado. Vergonha, OAB, vergonha. Agora eu quero ver a sua opinião. Me conta aí o que você achou dessa prisão absurda do Dr. Sebastião. E curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nada por aqui e para a gente fazer a voz da nossa indignação conjunta chegar ainda mais longe. Um forte abraço a todos os patriotas conservadores e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês.